Quero te convidar para que você venha refletir um pouquinho comigo. Eu vou começar pela primeira reflexão, tentar explicar da forma em que eu consigo, mas eu acredito que você vai entender. Nós temos um corpo, e esse corpo nosso, ele onde nós chegarmos, ele tem que ser identificado. Digamos que você vai fazer uma visita, de repente eu vou abordar alguém aqui agora. Se eu chego do jeito que está aqui, eles vão ver um cidadão comum. Mas de repente eu chego de bermuda, eles vão ver um cidadão mais comum ainda, a primeira aparência. E a nossa aparência é importante. E eu vou provar isso. Digamos que eu esteja dentro de um presídio agora. E ao entrar, eu entre para fazer visita. E eu entro de bermuda. O que é que você acha? Qual é a impressão? O que é que eu vou refletir? Nós somos espelho. Lembre que tudo que eu falar aqui agora é sobre espelho. Sobre nós espelharmos Cristo. Alguém olhar para nós e falar, ali vai um servo de Deus. De repente, eu entro de bermuda. Qual é a visão que alguém vai ter? A primeira impressão, para quem não me conhece, para quem não sabe como é a minha alma, o meu corpo e o meu espírito, para quem não tem um pouquinho de ciência do meu dia a dia, ou do seu dia a dia. Quando eu falo de mim, eu posso falar, você pode levar para qualquer pessoa que leve a palavra de Deus. Qual seria a primeira impressão? Agora digamos que eu entre vestido de camisa social, como aqui no Brasil, calça social, sapato social. Lembrando que isso não é uma regra para todos os lugares. Lá na África, por exemplo, as mulheres prostitutas, elas se vestem bem vestidas. E as mulheres crentes, uma região da África, viu pessoal? Não é toda a região, isso é só para entender um pouco melhor sobre isso aqui. E as mulheres crentes, elas andam seminuas, da cintura para cima, elas estão nuas, com os peitos para o lado de fora. Para nós seria um escândalo muito grande, mas lá é normal. Então se você estivesse lá, esse seria o comportamento para você ser identificado como um crente. Assim como os apóstolos, assim como os profetas, nós podemos ver, eu não vou citar aqui nas passagens bíblicas para tentar diminuir aqui, mas quando vinha um profeta, ele era identificado de longe. Eu creio que a 200 metros, onde a visão começasse a enxergar o corpo dele e a vestidura, ele já era identificado no meio dos outros, ou se viesse sozinho. Aí eu vou voltando para a nossa visão aqui, lá em outros lugares, como citou uma amiga minha ontem, os homens vestem vestido. Se lá os homens vestem vestido, se o cristão de lá, a tradição é do homem vestir vestido, então ele tem que se comportar da forma que é. Aqui no Brasil já é diferente. Eu não estou dizendo que se você tiver de bermuda, ou você tiver de outra forma, você não vai atuar na área espiritual. Não estou dizendo que você não tem a presença do Espírito Santo, mas você não reflete. Você não espelha um cristão à primeira vista. Eu estou falando da primeira vista. E alguns falam bem assim, mas o Espírito Santo testifica. Mas você tem que saber que nem todo mundo tem uma visão espiritual. E nem todo mundo está numa visão espiritual. Então você tem que ser identificado em corpo, alma e espírito, onde você estiver. E eu não estou aqui dizendo para você para mudar a sua vida, o seu dia a dia da noite para o dia não. Mas reflita nisso, e se o Espírito Santo falar com você, aí você começa a ser, venha como você está mesmo. E se você já veio, vai mudando aos poucos, se o Espírito Santo te tocar nessa palavra. Eu quero te dizer mais uma coisa, digamos que eu entre lá nesse presídio e entre de bermuda, qual a impressão que eles vão ter de mim? Mas vamos supor que eu entre de calça social, sapato social, camisa social, eles já vão ter uma visão um pouquinho diferente. Mas vamos supor que eu entre de sapato social, calça social, camisa social e entre de paletó. Já vai ter uma visão diferente, se coloque no lugar. O que eles vão imaginar? Tem alguém importante aí, tem alguém diferente dentro do presídio. Ou então se eu abordar alguém na rua, tem alguém importante aí, tem alguém diferente. Eu sei disso, porque eu sei quando eu vou com um traje esportivo para a igreja, ou vou abordar numa visita com um traje esportivo, e quando eu estou de social e de gravata, tanto na igreja como nos lugares. As pessoas não param para observar, para pensar nisso, mas é um raciocínio muito fácil de ter. As pessoas já te olham diferente, elas já passam a te respeitar, eles têm um tratamento diferente para você. E nós como cristãos temos que ser tratados diferente e agir diferente. Mas digamos que aí eu entre nessa visita, eu falei presídio, mas pode ser qualquer lugar. Eu entre nessa visita e nessa visita eu esteja de calça social, sapato social, camisa social, e ainda esteja com uma Bíblia debaixo do braço. O que os detentos vão pensar na hora? Ali tem um crente, tem alguém diferente ali, vai criar um impacto. E alguém
vai vir até ele e vai olhar com olhos diferentes. Alguns vão olhar de um jeito, outros vão olhar de outro. Alguns talvez até com desprezo, mas ele sabe que ali tem um crente. E se houver alguém necessitado lá dentro, ele não vai procurar diretamente, se ele precisar de oração, ele não vai procurar diretamente, na primeira vista, a pessoa que está de bermuda, não vai procurar o que está de traje esportivo, ele vai procurar aquele que está com a Bíblia debaixo do braço. Então eu queria que você analisasse sobre isso. Essa é a primeira impressão, é o primeiro espelho. Nós temos que espelhar. Eu sei que muitos dos nossos irmãos, às vezes até a gente mesmo, às vezes se traja de uma forma que não espelha Cristo, que não espelha o cristão da nossa realidade aqui, do nosso lugar. Não pense que eu estou generalizando para todos os estados, todas as províncias, todos os países, para todas as tribos, não. Eu citei aí agora lugares onde o comportamento do crente é diferente. Lá você vai ter que se vestir diferente, mas diferente como? Assim como são os cristãos de lá. Isso é a primeira visão que eu quero trazer para você. Eu vou estar gravando agora outro vídeo e colando nesse aqui sobre alma e espírito. E depois nós vamos separar os três para depois ajuntar e vermos o quanto isso está ligado. Agora nós vamos estar entrando na segunda parte das três, corpo, alma e espírito. Estamos separando corpo, alma e espírito para depois ajuntar tudo para vermos o quanto estamos ligados no corpo, na alma e no espírito. Falando sobre a alma, que alma você tem? O que transmite? O que fala a sua alma? A sua alma vai transmitir para as pessoas quem você é no dia a dia. O que você vai transmitir na alma? Aquilo que você tem dentro de si. Dentro da sua alma tem amor, tem ódio, tem compaixão pelas pessoas, tem rejeição pelas pessoas. Assim como na primeira impressão, na segunda impressão, a alma também conta muito quando você vai fazer uma abordagem. Porque se você tem o amor de Cristo, você vai chegar e vai ser uma pessoa mansa, você vai ser uma pessoa caridosa. E às vezes até vai ser confrontado por alguém, que às vezes vai chegar para você e vai falar das coisas de Deus, e às vezes até tem conhecimento. A gente encontra na rua, nas visitas, nos presídios, pessoas que têm conhecimento da palavra e muito conhecimento. Mas a alma dele não é uma alma cristã. Ele às vezes, vou aqui conjecturar, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você entrar de qualquer jeito, você passa vergonha. E às vezes você precisa da terceira parte, que é do Espírito, que eu vou estar falando daqui um pouquinho, que é a virtude do Espírito Santo. Mas aí você vai transmitir para essas pessoas o que? Se você tem uma presença no corpo, se você representa no corpo, a sua vestidura representa um cristão, então você já trouxe a primeira impressão. Se você tem uma alma cristã, o que vai acontecer? Você vai falar sobre as coisas de Cristo, e mesmo que você for confrontado, você vai se acalmar, e você pode ganhar essa pessoa ali na paciência. Às vezes você vai ouvir ele vai te confrontar, e por você não confrontar, ele vai desgastar, ele vai falar tudo que tem, e aí depois você vai entrar. E aí você pode conquistá-lo. Mas há casos em que é impossível se conquistar só com a sua presença normal, ou só com a alma. E você precisa da terceira parte, que é o Espírito de Cristo. E é sobre isso que nós vamos estar falando agora. Falamos sobre corpo, falamos sobre alma, e agora nós vamos falar sobre espírito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o espírito. Sobre o espírito. Se você tem o Espírito de Cristo, se você tem orado, tem jejuado, tem lido a palavra, tem sofrido como Cristo sofreu. Eu digo como Cristo sofreu conjecturando, nós não vamos conseguir sofrer como Cristo sofreu. E eu não estou dizendo que sua vida aqui seria só sofrimento, não. Mas é impossível que você seja um servo de Deus e não passe por algum sofrimento. Porque a partir de que você tomou uma decisão de ser um servo de Deus, você vai confrontar com o inimigo durante todos os dias. E vou ser bem claro numa coisa aqui: se durante a sua vida tudo está correndo normal, alguma coisa está errada. Porque o cristão sofre pelo corpo, ele sofre pelos demais membros. Se tudo está bem com ele, e ele é um verdadeiro cristão de corpo, alma e espírito, pode estar tudo bem com ele, na área financeira, na área espiritual, na área material, na área conjugal, na área sentimental, na família, na área social, em todas as áreas pode estar tudo bem.
mas ele ainda sofre, porque quando ele é um cristão, ele tem as 3 qualidades de Cristo: corpo, alma e espírito. E ele pode estar tudo bem com ele, mas se ele vê alguém sofrendo, ele sofre junto. E nessa terceira abordagem, ela é muito importante também. É a que as pessoas mais olham e acham que é só ela, mas não menospreze a primeira, corpo e alma. O Espírito, através do Espírito Santo, você vai ser cheio. Se você buscar, você vai ser cheio. Conjecturando aqui, como a palavra diz, o Espírito Santo, o óleo representa o Espírito Santo. O azeite se representa, é uma da definição, tem outras também, das maiores definições do Espírito Santo. Então vou falar azeite ou óleo. Se você tem buscado a Deus, e você tem se renovado dia após dia e pedido ao Senhor, certamente você tem azeite. E se você tem azeite, é bom que todos os dias de manhã, ao orar, você fala: Senhor, acrescenta o azeite. Porque se você tem azeite, você é um chamado que tem buscado a presença de Deus. E quando você busca a presença de Deus e se enche de azeite, aí você sai no outro dia. E quando você sai no outro dia, você vai derramar esse azeite por onde você passa. Até muitas pessoas falam: eu sou servo de Deus, eu sou ungido, eu sou aquilo e sou intocável. Não, você não é intocável. Intocável é só o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sujeitos. Vai para a Bíblia e vê os homens ungidos. Eles foram tocados e muitas vezes. E quando estavam sem azeite, eles padeceram muito e erraram muito também. Eu poderia lembrar aqui várias situações. Nós sabemos que Moisés matou um homem e enterrou na areia. Era um homem escolhido. Nós sabemos que Davi matou um homem e prostituiu com a mulher dele. E teve uma consequência muito grande. Era um ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Jeremias não queria salvar Nínive. E nós vemos outras N situações. Nesse momento, será que ele estava cheio de azeite? Será que ele estava cheio do Espírito Santo? É claro que não. Com certeza não. Nesse momento estava faltando azeite na vida deles. Mas o Senhor é tão misericordioso que ainda alcançou, a misericórdia de Deus ainda alcançou eles. E pode alcançar a sua também. Eu quero aproveitar aqui para te dizer que se você está se sentindo pequeno, lembre-se que o Senhor é misericordioso e poderoso para te salvar e para te aliviar. Em nome do Senhor Jesus, peça perdão, e se já pediu, descanse no Senhor. Não se culpe. A partir de que você pediu perdão, o Senhor vai te perdoar. O Senhor é o dono da misericórdia e da graça. Ele é o dono do perdão. E nós temos que crer nisso. E se o Senhor te perdoou e você ainda não se perdoou, você está errado. Porque você não acreditou que o Senhor pode te perdoar. Se o Senhor te perdoou, então descanse. E passe a ter uma vida diferente daqui para frente. Então, na virtude do Espírito Santo, que é a terceira parte que nós estamos, quando você ora, você busca, você se renova todos os dias, no outro dia você sai e vai para as batalhas espirituais. Quer seja ela mais intensa ou menos intensa. E você sai derramando azeite. É tanto que para quem entende... E quando você buscou a presença do Espírito Santo, se encheu o vaso de azeite, você vai ser usado nos dons do Espírito. Às vezes ser usado em dom de revelação, em dom de profecia, em dom de discernimento, em dom de cura, em dom da palavra. Às vezes quando você abrir a boca, você vai fazer as pessoas se converterem. A tua palavra, ela vai entrar com poder e glória na vida das pessoas, vai transformar vidas. Você vai chamar a atenção das pessoas com a tua palavra, a palavra que Cristo colocou em você. Você vai ser tomado pelo Espírito Santo e Ele vai colocando as palavras na tua boca. E as palavras vão fazer efeito. Vai salvar os cativos, libertar os endemoniados, curar os enfermos, salvar os perdidos, mudar vida em todos os sentidos. Você vai abençoar pessoas, você vai fazer uma grande diferença. E eu queria que você refletisse comigo. O que você acha? Devemos servir só a Cristo só no corpo? Ou só na alma? Ou só no espírito? Eu acredito que devemos servir a Cristo de corpo, alma e espírito. Se você não tiver no corpo uma presença, a primeira impressão física não representar um cristão, não quer dizer que você não vai fazer as coisas de Deus, não quer dizer que você não vai ser usado por Deus, você vai. Mas você lembre-se
Não olhe para uma visão de uma outra pessoa. Imagine-se aí com a visão de várias pessoas. O crente tem que ter essa visão. Ele tem que ter essa responsabilidade de parar e pensar para isso. Como é que alguém vai me enxergar? Você tem que ser enxergado como um crente de qualquer forma, porque as pessoas que você vai abordar ou que vão te ver, elas não têm a mesma visão que você. Talvez ela pode ter menos e talvez ela pode ter mais. Se ela tiver mais, ela vai te enxergar nenhuma das três. Se ela não tiver mais, de repente ela vai te enxergar pela primeira impressão, a sua vestidura. De repente ela vai te enxergar pela segunda impressão, a sua alma. De repente ela vai te enxergar pela terceira impressão, o Espírito, que é a presença de Deus na sua vida. Aí você fala, Emerson, mas aí é problema dele. Não, não é problema dele, é problema seu, é problema meu, cristão. É dever nosso. Corpo, alma e espírito. Temos que espelhar nas três áreas. Emerson, você consegue viver isso 100%? Não. Isso também pega para mim, do mesmo jeito que pega para você. E através disso, se nós cairmos nessa ciência, nessa consciência, nós vamos ajudar uns aos outros e nos ajudar diariamente.